Olá! Vamos a mais uma atividade do Aprender Sempre. Hoje é a atividade 3, em que nós vamos estudar o sistema de numeração decimal. É o valor posicional dos algarismos. Vamos iniciar com a leitura do texto e depois praticar a leitura no quadro do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, também conhecido como SND, S de sistema, N de numeração, D de decimal, ou sistema indo-arábico, é muito prático e econômico. Com ele, é possível representar números de qualquer ordem e grandeza e encontrar os resultados de adições, subtrações, multiplicações e divisões, entre outras operações matemáticas. O sistema de numeração decimal é posicional, isto é, o valor de um algarismo depende da posição em que ele ocupa no número. As posições e os valores dos algarismos 3 e 7, nos números 37 e 73, são diferentes. No número 37, o algarismo 3 representa 30 unidades ou 3 dezenas. Já o número 73, o algarismo 3 representa 3 unidades. Algo parecido acontece com o algarismo 7. Vamos lá transformar esse texto na prática? Muito bem. Eu tenho dois algarismos. Eu tenho o algarismo 3 e tenho o algarismo 7. Muito bem. Esses são dois dos algarismos indo-arábicos. Quando eles estão sozinhos, eles chamam de um jeito. Porém, quando colocamos eles numa determinada posição, eles alteram seu nome. Assim, com esses dois algarismos, é possível eu formar o número 37. Então, eu tenho o algarismo 7, que vai ocupar a posição da unidade na classe das unidades simples. E o 3, que vai ocupar a posição da dezena nas unidades simples. Então, eu vou chamar de 37. Nesse caso, o algarismo 3, ele pode ser lido como 3 dezenas, porque ele ocupa o valor da dezena. Mas ele também pode ser chamado de 30 unidades, porque o 3, como dezena, ele é 30, ocupando a casa das unidades. Quando eu altero esses algarismos e coloco o 3 não mais como dezena, mas sim como unidade, pronto. Aí eu chamo o 3 de unidade, porque ele ocupa a ordem da unidade. Com o número 73, o algarismo 7 ocupa a casa da dezena, a ordem da dezena. Então, eu posso dizer que são 7 dezenas. Mas 7 dezenas também são 70 unidades. Esse é o pensamento que o sistema de numeração decimal me proporciona quando eu estudo a posição de cada algarismo do sistema indo-arábico. Por isso, a nossa atividade vai pensar bem nessa posição. Nós vamos praticar. Digite na calculadora os números da primeira coluna e faça uma única operação para transformar
o algarismo destacado no algarismo zero. Então, o pensamento é o seguinte: eu tenho um número na primeira coluna, usando a calculadora eu vou pensar num procedimento matemático para que o número seja transformado e ele se transforme em zero. Nesse caso, quando nós observamos as ordens, nós vamos ver que o único número alterado é o número que está na unidade. Repare que aqui ele está 8 e foi transformado em zero. No entanto, os demais algarismos permanecem exatamente iguais. Então, quando eu for pensar num procedimento matemático, eu vou ter que calcular algo que altere apenas a unidade. Vamos utilizar uma calculadora para fazermos esse procedimento. 91.638. Eu vou ter que calcular o número para virar zero, então o último aqui, a unidade, tem que virar zero. Como eu vou diminuir, porque 8 é maior que zero, então eu vou apertar menos e vou colocar o 8. Vamos ver se eu vou achar esse resultado? 91.630. Achei. Então, que procedimento eu precisei fazer na calculadora para diminuir o valor? Menos 8. Então, aqui no exercício eu vou pôr o procedimento. Agora é com vocês. Vocês vão observar qual é a ordem que vai ser alterada e qual é o procedimento matemático que vai ser colocado na coluna intermediária. No exercício 2, você vai registrar na tabela abaixo o que fazer para transformar o número digitado no número transformado. Então, a ideia é a mesma. Você vai digitar um determinado número, vai fazer a transformação dele para que ele mude. Então, repare que aqui também o único número alterado é o da unidade. Então, a unidade era 5, vai ser transformada em 7. Que procedimento matemático você digitaria na sua calculadora? A mesma coisa nos demais, sendo que você vai ter que observar qual ordem ele pertence. E por fim, nós vamos fazer o terceiro exercício. Diego registrou os resultados de alguns cálculos que fez na calculadora. Descubra como conseguiu obtê-los analisando as setas. Cada operação está representada por uma cor na seta. Utilize a calculadora para conferir os resultados encontrados por Diego. Você pode usar a calculadora e pode usar o cálculo mental também. É só observar as ordens do número. Repare que este número é 45.205. Houve um agrupamento aqui e o número se transformou em 45.405. Então, repare que a unidade é o mesmo valor. Repare que a dezena é o mesmo valor. Repare que a centena não é o mesmo valor, mas a unidade de milhar e a dezena de milhar permanecem o mesmo valor. Então, que procedimento matemático foi pensado para que a centena saísse do 2 e essa centena fosse para o 4? Qual agrupamento feito? Foi feito demais, porque olha, ele aumentou, então o procedimento foi demais. Mas mais quanto? Mais 2
centenas, ou seja, 2 centenas é o mesmo que 200. Então, se é assim, repare que toda vez que tiver uma seta cinza, o procedimento matemático será mais 200. Então, deste agrupamento para esse agrupamento, nós vamos calcular mais 200. Porém, repara que a cor da seta alterou. Então, já não vai ser o mesmo agrupamento. E aí eu vou deixar para vocês um desafio delicioso, que é tentar descobrir qual é esse agrupamento. Então, daqui para cá, qual foi o agrupamento? Basta observar as ordens, gente. É fácil, não é difícil, é um desafio delicioso. Mas aí você vai ver que a seta vai mudar de cor. E cada vez que a seta muda de cor, também muda o agrupamento. E esse é o novo desafio. Então agora é com vocês. Pense bem, observem bem as ordens. Não é difícil, mas é um desafio delicioso. Até a próxima!